Para que a gente possa começar aqui esse nosso episódio, vou me apresentar, né? Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de qualidade de software, já atuando no mercado há mais de 12 anos. Eu tenho um bacharel em engenharia de software, também uma especialização em docência no ensino superior e também sou mestrado em engenharia elétrica e computação, com foco em inteligência artificial e testes de software. E dentro desses episódios aqui, dentro desses vídeos, a gente fala sobre estratégias de como fazer com que você consiga alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E a gente faz isso através da discussão de estratégias de posicionamento ou mesmo de conhecimento que você precisa ter para conseguir, então, elevar aí os seus ganhos e também conseguir progressão dentro da sua carreira em testes de software. É um grande prazer poder vir até aqui e falar para vocês dessas dicas, porque eu sei que vocês podem crescer muito também. Bem, no episódio de hoje, então, a gente fala sobre como identificar o que testar em algum determinado cenário no qual você se encontra, beleza? Bom, quais são os pré-requisitos para que a gente possa seguir aqui nesse vídeo? Primeiro, você precisa ter aí perto de você papel e caneta, ou então que você tenha aberto aí no seu computador um bloco de notas, para que você possa anotar aquilo que a gente for discutir aqui e então conseguir já começar a mudar as coisas dentro do seu dia a dia e dentro da sua carreira e então conseguir, né, melhorar a forma com que você atua dentro da sua carreira, beleza? Se você já tem aí então papel e caneta ou aí o seu bloquinho de notas para que você possa anotar, a gente já pode começar, né? Bem, primeira coisa, é extremamente importante que você tenha como consciência, né, antes da gente seguir aqui adiante com esse vídeo, que a profissão, a carreira em testes de software, ela acabou por, no meio do seu caminho, né, entre a formalização até o momento em que nós vivemos agora, ser meio que descaracterizada por diversos motivos, tá? O principal deles, a ausência de conhecimento de fundamentos dentro da carreira em teste de software. Olha só que coisa interessante. Se a gente for parar para conversar com pessoas que não fazem parte da área de testes, eu até incluiria aqui algumas pessoas que fazem parte da área de testes também, né? Mas se a gente for parar para conversar principalmente com as pessoas que não fazem parte da área de testes, vocês vão perceber que a visão que essas pessoas têm sobre testes de software, ela acaba por ser uma visão muito limitada do papel. Então você vai lá e estuda, né, através dos principais livros, estuda através de artigos científicos, estuda através de palestras, através de posts, através de todo o conteúdo que é disponibilizado hoje em dia na internet quanto a teste de software, e aí você conhece que esse papel é um papel, né, que ele desempenha diversas atividades para ajudar na qualidade do software, mas quando você chega para conversar com alguém, essa pessoa tem uma visão super limitada de qual é o papel em teste de software, né? Então, hoje em dia, geralmente né, quando eu tenho conversas assim com gestores ou com pessoas que tiveram pouca relação com o teste de software, vamos dizer assim, elas acabam por descrever o papel de alguém que testa aplicações como um papel mais voltado à redação de documentos, né? Então, o que o testador faz? O testador ele escreve casos de teste, ele escreve plano de teste, ele, sabe? Então, é uma visão mais voltada à escrita de documentos, ou está relacionado também a encontrar bugs, né? O papel do testador é encontrar problemas, né? Isso que ele está fazendo, tá vendo? Tem um testador ali, né? Ele está testando ali, o que ele está fazendo? Ele está encontrando problemas, né? Essas duas aqui são as visões principais, né? Mas daí tem algumas outras também que acabam sendo complementares, como por exemplo, pensam lá que o testador ele é alguém de negócios, é uma pessoa de negócios, né?
É uma pessoa que entende muito sobre negócios e que está lá apenas porque, né, esse conhecimento faz com que encontre mais problemas. E hoje em dia tem uma visão um pouco, até, eu chamaria até um pouco mais moderna, de que o testador ele também é o responsável, o único responsável por criar scripts de teste, né, para dentro da organização. Só que dentro dessas 4 perspectivas aqui, está faltando ainda algumas outras habilidades, que são as habilidades que eu chamo de habilidades técnicas, entendeu? As habilidades técnicas, basicamente, elas estão voltadas a conseguir identificar com propriedade o que e como a gente precisa abordar a atividade de testar aplicações. E é sobre isso que a gente fala aqui dentro desse episódio, que é uma visão muito clara e abrangente de o que precisa ser feito com relação a testes de software para um determinado cenário. Então, pensa que assim, hoje em dia, quando você, né, é exposto ou exposta a uma situação, aqui eu estou chamando de cenário, ou a um cenário no qual você tem, por exemplo, uma aplicação web que é construída em React, e você tem também 3 microserviços que vão fazer parte desse sistema. Você também tem bancos de dados relacionais e não relacionais. E você tem aqui dentro do seu time desenvolvedores que são muito experientes e que ainda não têm testes de unidade, okay? Dentro do seu projeto. E quando você olha para o projeto em si, você tem pouquíssima documentação, e além disso você percebe que o cliente ele está participando, né, próximo a vocês do processo de desenvolvimento, e esse cliente ele está expressando algumas, como vou dizer assim, ideias ou necessidades que estão relacionados mais a um contexto não funcional. Por exemplo, o cliente está o tempo todo dizendo que precisa de acessibilidade, está dizendo o tempo todo que ele já teve problemas no passado relacionados à performance, entendeu? E que ele teve problemas no passado também relacionados à forma com que a plataforma respondia a situações extremas, no qual o sistema alguns servidores vinham a cair, por exemplo. Ou que está expressando também que em algum momento no passado ele sofreu porque o sistema que ele tinha continha algumas vulnerabilidades de segurança. Estão entendendo? Aqui o que está acontecendo? Essas várias informações que estão sendo aqui atiradas em vocês agora são as informações que formam o cenário no qual você está e que você precisa analisar para conseguir identificar quais são as melhores práticas. E aqui, quando eu estou falando de prática, eu estou falando de quais são as estratégias que podem ser utilizadas com relação ao teste de software, quais são as técnicas que podem ser utilizadas contra teste de software, qual é a mentalidade que eu tenho que ter dentro desse contexto, qual é a forma de planejamento que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar os riscos disso daqui. Estão entendendo? Vamos levar em consideração só esses 5 aqui. Nesses 5 aqui que a gente acabou de falar, cada um deles precisa ser, depois que você pensou, você disse, eu preciso de pensar em estratégias, em técnicas, em como gerenciar riscos, em qual vai ser a minha mentalidade, sabe? Vou pegar todos esses pontos aqui que eu identifiquei agora aqui só como um exemplo para vocês, e em cada um desses pontos eu vou precisar explodi-los. E uma vez que eu explodir, eu vou ter que pensar de maneira mais detalhada em cada um deles. Entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, dentro desse contexto, a gente percebeu que o cenário que foi dado, ele tinha, as pessoas que estavam dentro desse cenário, não tinham, por exemplo, uma documentação relevante, uma documentação que realmente pudesse contribuir para o projeto, né, de uma maneira bem abrangente. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer que dado que tem pelo menos um pouco da documentação, eu vou poder então aplicar algumas técnicas com base na documentação existente.
Mas, definitivamente, eu vou ter que utilizar técnicas que são mais baseadas na criatividade da pessoa que testa aplicações, porque essa pessoa vai precisar explorar o sistema. E essa exploração aqui, ela vai ter que ser realizada de uma maneira também que seja estruturada. Veja, esse é o pensamento, essa é a forma com que você, pessoa que atua na área de testes e que conhece a sua base fundamental em testes, olhando para aquele determinado cenário, passa então a construir o que a gente chama de estratégia de testes, que é a forma com a qual você vai abordar testes de software para aquele determinado contexto. Então, voltando aqui, né? Pensando só em um daqueles pontos, daqueles 5 que eu coloquei aqui como exemplo para vocês, eu explodi ele e descobri que eu vou precisar usar algumas técnicas que vão ser baseadas nos requisitos que eu tenho, e vou ter que usar algumas outras técnicas que vão ser baseadas, na verdade, na criatividade, no empirismo que eu tenho, que eu consegui adquirir durante a minha trajetória, e com base nisso daqui eu vou então escolher formas estruturadas de conseguir abordar esses testes. Vamos pensar aqui, nesse momento, nessas duas vertentes que eu estou mencionando aqui para vocês. Na vertente aqui das técnicas que são baseadas no requisito, eu vou olhar para o requisito e vou começar a aplicar algumas técnicas, como por exemplo, partição de equivalência, se for um contexto em que partição de equivalência faz sentido para mim. Eu tenho uma regra de negócios, e essa regra de negócios, ela tem entradas pelas quais o usuário em algum momento vai precisar informá-las ao sistema? Sim, eu tenho. Bom, essas entradas, elas têm domínios diferentes dentro de cada uma das entradas? Tem. Então, esses requisitos que eu tenho são passíveis a utilizar a técnica de partição de equivalência. Estão entendendo isso? É uma análise, não é porque as técnicas existem que eu pego todas elas e jogo dentro do contexto onde eu estou agora, jogo dentro do cenário onde eu estou agora. Na verdade, eu conheço a técnica e sei quais são os pré-requisitos para a aplicação dela em um determinado contexto. Quando a gente fala de partição de equivalência, por exemplo, é uma técnica de teste que eu utilizo quando tenho uma regra de negócio. E essa regra de negócio, ela possui lá algumas entradas e possui também domínios diferentes de cada uma dessas entradas. Então, eu consigo sim aplicar a partição de equivalência ali dentro. Então, quando eu estou pensando na minha estratégia de testes, eu sei que partição de equivalência é algo que vai usar ali dentro. Mas eu não simplesmente pego ela e jogo. Eu pego ela, analiso se ela cabe naquele determinado cenário, e se ela cabe, eu coloco isso, eu absorvo isso dentro da minha estratégia de testes. Por quê? Porque cabe lá dentro. Entenderam a ideia? Agora eu vou dar um outro exemplo. Olha só. Tem uma outra técnica que é a técnica de análise do valor limite, né? E quando a gente pensa na técnica da análise do valor limite, ela cabe para qualquer contexto também? Não cabe. Ela cabe para alguns contextos que geralmente possuem números, e esses números estão relacionados a faixas de valores distintos. Então, em um caso como esse, eu olho lá dentro de um determinado requisito e eu percebo que existem sim requisitos que estão relacionados diretamente ao número do valor que vai ser fornecido pelo usuário ao sistema, e que esses números possuem sim faixas. E essas faixas de valores, geralmente elas costumam ter problemas dentro delas. Então o que eu faço? Eu sei que valor limite cabe aqui dentro. Então eu puxo o valor limite também para dentro da minha estratégia e digo, dentro da minha estratégia de testes eu usarei valor limite porque é algo que cabe lá dentro. E veja, é necessário que eu seja capaz de explicar o porquê de cada coisa que eu estou colocando dentro dessa estratégia. Por quê? Porque a estratégia é o que depois eu vou conversar com o meu time e explicar, olha, isso daqui é o que eu vou usar dentro dos testes que eu vou fazer para esse determinado cenário. Entenderam a ideia? Então, o que vai acontecer? Eu vou então selecionar algumas das técnicas que eu sei que vão caber aqui dentro. Beleza? Agora é assim, tem algumas técnicas que às vezes que existem, mas que em algum momento eu não vou utilizar. Por exemplo,
Vamos dizer que as entradas que eu tenho para um determinado requisito, para um determinado cenário, ela não tem correlação entre si. Ela não tem condições que estão relacionadas diretamente a imputar um valor X para uma determinada entrada e imputar um valor Y para outra entrada. Se a combinação da correlação entre os dois não causa nenhum tipo de diferença para o software, eu não preciso usar a tabela de decisão nesse caso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, é você olhar para o contexto e conhecendo a técnica, saber o que você pode puxar para cá ou não. É a mesma coisa que, por exemplo, um mecânico. O mecânico, ele geralmente, se você for numa oficina mecânica, você vai ver que eles têm lá geralmente assim, uma parede bonitona com um monte de desenho de ferramentas. Vocês já viram isso? Tá lá assim, a paredona grandona e um monte de desenho assim das ferramentas que tem e a ferramenta lá, né, penduradinha lá em cima assim. E aí quando você chega lá, é muito louco isso, né? Porque quando você chega lá naquela oficina mecânica e que você traz ali o seu carro, representando aqui pra gente o nosso cenário, e quando você começa a dar detalhes, né, do que está acontecendo com o carro, que aqui é o que eu estou chamando do contexto em si, que é, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. O mecânico, ele não simplesmente pega um martelo e começa a bater no carro. Entende o que eu quero dizer? O que ele vai fazer na verdade ele vai analisar qual que é a marca, modelo, ano daquele determinado carro. Ele vai identificar qual que é a sua descrição sobre o problema. Entende? E às vezes até ele mesmo vai lá e vai ligar o carro para tentar escutar qual que é o barulho que está relacionado ali a aquele determinado problema. E com base em tudo isso, né, ele vai lá então captura todas essas informações, processa essas informações e então começa a pensar em quais são as ferramentas que vão ser utilizadas. E para cada ferramenta ele tem uma descrição, uma definição do porquê vai usar aquela ferramenta. Por exemplo, você disse para o mecânico que por algum motivo uma luz apareceu no painel do seu carro dizendo que o pneu do lado esquerdo, né, o pneu do lado esquerdo, frontal do lado esquerdo, ele está com a quantidade de PSI baixa. Sei lá, era esperado 37, mas está 24. Se o mecânico vai lá e pega o martelo, só de ele pegar o martelo, você já vai falar, o que está acontecendo? Né? Para que você vai utilizar esse martelo? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele pegou uma ferramenta que não tinha muito a ver com a solução daquele problema. Trazendo essa metáfora aqui para nós, dentro da área de teste de software, é mais ou menos assim. Hoje, você, a cada momento, vai estar em um contexto diferente, com um cenário diferente. Quando as pessoas começarem a falar sobre qual os componentes que fazem parte daquele cenário, você não simplesmente vai pegar o software e começar a testar como você sempre testou antes. Você também não vai pegar simplesmente o software ou vai pegar simplesmente qualquer coisa que você leu ou ouviu por aí e vai começar a puxar lá para dentro. Você vai escutar, vai raciocinar, vai processar a informação, vai escolher quais são as melhores ferramentas e vai puxar para dentro da sua estratégia de testes. Eu estava falando aqui para vocês de duas abordagens aqui distintas. Uma na qual você está aplicando técnicas que estão relacionadas diretamente aos requisitos, e a outra onde você está aplicando técnicas que estão relacionadas mais ao empirismo, ao que você já viveu antes. Ou também o que você vai aprender durante a utilização do software, né? Então, dentro dessas técnicas aqui, vamos dizer que aqui você já escolheu algumas que você acredita que são importantes utilizar para esse determinado cenário. Mas aqui nesse outro, você estava olhando e pensou, bom, olha, segundo o que as pessoas falam por aí, ou segundo o que eu ouço falar das pessoas que não entendem muito sobre teste de software, eu preciso fazer um teste exploratório aqui.
E teste exploratório, para algumas pessoas, é simplesmente você sair clicando e digitando, sabe, de maneira descoordenada na aplicação para tentar encontrar algum tipo de problema. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre a exploração de um software, ela também é recomendada ser feita com o uso de estrutura. E aqui entra um outro ponto aqui, que eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor. A gente precisa ler mais, precisa entender mais sobre o papel que nós desempenhamos. Quando a gente fala sobre testes exploratórios, eles têm variações. E as variações deles dependem de uma série de fatores. Por exemplo, a gente tem um tipo de teste que é considerado exploratório, que é chamado de ad hoc ou ad hoc. Esse tipo de teste é um teste que ele realmente é completo, ele é eu vou falar assim, muito desestruturado. Por quê? Porque você sai e usa o software da maneira que você acha melhor. Mas você tem uma série de formas de você conseguir estruturar essa atividade. Inclusive consegue produzir material para que você possa executar os seus testes e então ter material suficiente para demonstrar quais testes foram executados, assim como você faz quando você usa casos de teste para testar. Caso de teste, para quem é novo, né, e tá aqui assistindo esse vídeo, pensa que é um documento onde tem escrito lá um passo a passo de o que você quer executar dentro dos seus testes. Ou também pode ser apenas existem duas definições aqui para caso de teste. Uma é a combinação das entradas que você vai usar perante um software e o outro é um documento. A gente chama de o artefato caso de teste. É um documento onde tem escrito lá para você um passo a passo e algumas informações adicionais de como é que você tem que rodar um teste. Geralmente, gestores gostam muito disso, de casos de teste. Por quê? Gestores e pessoas que se acostumaram com um contexto mais tradicional de testes de software. Por que gostam disso? Porque quando alguém chega no testador e pergunta qual é o progresso dos testes, geralmente a pessoa mede pela quantidade de casos de teste, de artefatos casos de teste que foram executados, entendeu? Por isso, para gestão, isso daqui é um negócio que é, sensacional. Só que quando a gente está falando sobre testes exploratórios, a gente também pode criar algo que é similar a isso. Dentro do contexto de testes exploratórios, a gente tem um artefato chamado charter, ou test charter. Esse artefato test charter, ele é uma espécie de pensa num cardzinho, onde você escreve ali qual que é uma determinada ação que você gostaria de explorar dentro da aplicação. E aí então, pensando que você vai construir vários test charters, vamos dizer que para um determinado cenário você construiu 10 test charters. Esses 10 test charters, eles são documentos muito mais simplórios do que um artefato caso de teste. O test charter, ele tem ali, no máximo 3 linhas, que são 3 descrições, como vou dizer assim, partinhas de uma descrição do que é que você quer explorar. Então é muito simples, extremamente simplório. Já o caso de teste é um artefato que tem muitos campos, então você leva muito tempo construindo ele, certo? O charter já não. O caso de teste, ele é construído para que você possa mapear o que eu falei para vocês antes, Então, caso de teste é a combinação das entradas, das pré-condições, das saídas e das pós-condições que fazem parte ali de um determinado teste que você deseja fazer. Mas quando você pega esse caso de testes e escreve um artefato de caso de teste, então é esse artefato de caso de teste que representa esse caso de teste para você. Okay? Então existem diferenças aqui. Já o charter não. O charter é um documento simplório objetivo. Beleza? O que vai acontecer? Vai acontecer que se você está rodando um teste exploratório e você tem 10 charters, você consegue ainda assim demonstrar para a gestão essa questão da progressão dos testes. Então você diz, olha, estou executando agora um teste exploratório que está baseando-se aqui no primeiro test charter. Mas eu já executei outros 4 test charters, logo 5 no total. O
que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 50% do progresso em testes de software. Estão entendendo? Então também é possível medir progresso com atividades que estão relacionadas mais a testes exploratórios. E cada um desses charters, e para cada um desses charters eu ainda consigo definir uma forma de não duplicar esforços em testes, porque eu conheço os 10 charters que eu quero executar. E aí quando a gente novamente explode o fator do teste exploratório, a gente encontra técnicas, por exemplo, que são baseadas em heurísticas, baseadas em hipóteses, sabe? Baseadas em falhas que já ocorreram antes. Então eu posso direcionar a execução do meu teste exploratório com base em diversas outras técnicas que vão me ajudar a estruturar melhor essa questão do teste exploratório. Mas agora, né, vamos voltar um pouquinho para que a gente possa entender aqui o que aconteceu. A gente está falando agora de testes exploratórios como sendo parte, né, da definição dos testes que precisam ser realizados para um determinado cenário. Por quê? Porque lá atrás, né, fazendo a metáfora aqui do mecânico, alguém me falou quais eram os problemas que nós tínhamos, qual era o cenário que nós tínhamos. E esse cenário que nós tínhamos nos levou a entender que nós precisaríamos de algumas técnicas que eram baseadas nos requisitos e de testes exploratórios estruturados que iriam então se basear na técnica A, B, C e D. Entenderam? Mas para que você consiga ter a visão de quais são os itens que vão compor a sua estratégia de testes, é necessário que você estude antes sobre técnicas e estratégias de teste para que você seja capaz então de saber o que é que você está pegando lá do universo, né? Vamos pensar aqui de novo na metáfora do mecânico, que tinha lá na sua parede uma série de desenhos de ferramentas e as ferramentinhas penduradas. Você tem que construir essa sua parede de ferramentas. Entende o que eu quero dizer? Teste de software não é apenas sobre interpretação. Muita gente pensa isso. Pensa assim, como que geralmente eu faço essa pergunta em entrevistas para teste de software. Eu digo assim, como que você define quais são os testes que precisam ser realizados para um determinado cenário? A pessoa fala assim, eu leio o requisito e então começo a pensar nos testes. Mas como que você começa a pensar nos testes? Eu olho para o requisito e isso me revela quais são os testes que tem que ser feitos. Eu falo, mas como que você faz? Qual que é o processo mental, né, da leitura até o momento em que você chega com um número X de casos de testes? Ele fala, isso é uma interpretação. Eu interpreto a regra de negócio e eu penso em quais são os testes. E isso, né, basicamente, é você usar apenas do que você aprendeu durante sua trajetória ou do seu poder de interpretação de textos para definir quais são os testes. Agora, se você tem lá a sua parede com várias ferramentas, o processo vai ser diferente, o processo vai ser um pouco mais científico e mais estruturado, vai ser assim. Você vai olhar o requisito, você vai analisar quais são as características que eles têm, você vai olhar para o seu cenário, vai identificar quais são as características que eles têm, e aí você vai lá na sua parede, né, de ferramentas, e agora eu queria que você realmente se imaginasse nisso. Você caminha para aquela parede sua que tem um monte de ferramentas que você pode utilizar na sua profissão como sendo alguém que testa aplicações, e você vai lá então falar, eu quero a ferramenta A, a B, a C, a D, e você fala, são essas daqui as 4 ferramentas que eu quero utilizar para conseguir então lidar com esse determinado cenário e conseguir então fazer os testes de maneira mais eficiente. Então, ao invés de você simplesmente ler o requisito, você lê o requisito, escolhe a ferramenta A, B, C, aplica essas ferramentas no requisito e essas ferramentas trazem para você uma lista de testes a serem executados. Entenderam? Quando você tem essa lista de testes a serem executados, que você mostra isso para o seu time, o time fala assim, mas como você chegou nesse número de testes? E ao invés de você falar assim, é um dom que eu tenho, ou isso daqui você só consegue com 55 anos de experiência em testes de software. Não, você fala, isso daqui, esse número de testes que eu encontrei, foram os testes que foram baseados nas ferramentas A, B e C.
Quer saber mais? Como hoje em dia a gente está rodando dentro de um contexto ágil e que todo mundo fala que a qualidade ela deve ser, né, responsabilidade de todo o time, vem cá, time. Você não precisa ter 55 anos de teste de software, não. Eu vou te ensinar como que foi o meu processo mental para escolher essas 3 ferramentas e vou te explicar como essas 3 ferramentas funcionam e eu quero ensinar para vocês agora como é que vocês usam essas 3 ferramentas, porque no momento que eu tiver de férias e que vocês estiverem aqui sem mim, vocês vão saber usar essas ferramentas. E quer saber mais? Eu quero muito contribuir com o crescimento de vocês, porque eu também quero crescer aqui dentro da organização. Vem cá que eu vou mostrar para vocês como isso daqui funciona. Consegue entender a diferença? Escolher quais são os testes que você precisa fazer para um determinado cenário é algo que envolve sim que você conheça primeiro sobre o seu papel, sobre a sua carreira e sobre as ferramentas que você tem. Beleza? Mas em segundo, é você conseguir fundamentar as suas escolhas do que testar com base em ciência. E aí pensa assim, ó, se você vai num médico, beleza? Você vai lá num determinado consultório. E quando você chega lá, o doutor começa a falar para você lá quais são os problemas que você tem. E aí você fala, eu senti febre, eu senti dor de cabeça. E aí ele fala, não precisa falar mais nada. Já sei. Paracetamol é o que você precisa. Tá entendendo? Aí você pega e olha para si e fala, puxa cara, o cara nem escutou o que eu tinha a dizer. O cara nem entrou em detalhes. Ele simplesmente falou que era paracetamol. E ainda joga aquela da virose. Não, e é virose, isso é virose. Aí você chega em outro consultório, e o doutor vai lá e ouve você com atenção, anota todas as coisas que você falou, entendeu? Entende o seu problema, pergunta para você, pergunta do seu histórico, entende melhor o seu problema. Aí, depois disso, ele vai lá e fala assim, olha, você vai precisar do remédio A. Por quê? Porque você tem esses sintomas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Isso daqui, você não sentiu essa dorzinha aqui, à noite enquanto você dormia? Assim, esse remédio vai fazer a solução para isso. Essa daqui, né, nessa nossa metáfora, está sendo a técnica. A descrição do paciente quanto ao que estava acontecendo é a descrição do cenário onde você está e do software que você vai testar e de quais são os requisitos ou regras que você tem acesso. As pílulas são quais são as técnicas ou estratégias que vão ser utilizadas. E a descrição apurada do porquê que você escolheu cada uma dessas coisas é a ciência por detrás do seu papel, que você obtém através da busca pelo conhecimento. Estão entendendo? O primeiro médico, que é o médico lá que receitou paracetamol e disse para você que aquilo era uma virose, é aquela sua atuação como testador, que alguém chega e fala assim, olha, tá aqui, a gente precisa testar essa aplicação web, e você nem entende direito os requisitos, nem entende direito as regras, nem sabe como que o seu time está se comportando, o que é que você tem, qual que é a linguagem de programação que está por detrás daquilo, qual que é a arquitetura, você não sabe nada disso. Alguém fala, tá aqui as telinhas aqui, você fala, já sei, vamos sair testando aqui, sem técnica, sem ciência, sem, profundidade da compreensão do problema. Você simplesmente começa a fazer. Isso é o operacional. Entendem a diferença aqui agora? A questão é que o médico que é o operacional, ele recebe certamente menos pacientes qualificados. Ele recebe menos estrelas no sistema de ranqueamento da qualidade dos serviços prestados. Ele definitivamente vai receber mais pela qualidade do seu trabalho. Ele vai poder cobrar mais pela qualidade do seu trabalho. Qual dos dois que você quer ser? Tá entendendo? A gente precisa entender isso, entender que a nossa profissão, ela carece de aprofundamento, de busca pelo conhecimento, para que vocês possam crescer e crescer de maneira sustentável. Beleza? Então, vamos fazer aqui um resumo rapidinho, tá bom? Bem, quando a gente fala de testes de software,
e a gente está fazendo parte de uma determinada equipe, de um determinado time, a gente acaba por, em grande parte das vezes, ter ali então variações de cenários nos quais nós somos expostos, ok? Esses cenários são compostos por uma série de informações que vão compor o que é o lugar onde nós precisamos testar. E isso varia muito, inclusive dentro do time onde você está hoje. As pessoas vão começar a falar sobre qual que é as tecnologias que vão ser utilizadas, qual que é a quantidade de requisitos que eu tenho, que eu não tenho, quais são os riscos que estão relacionados, se eu tenho ou não tenho acesso a defeitos, ao processo, quem são as pessoas que estão junto conosco e outras diversas outras variáveis. Certo é que quando eu, Júlio, testador, tenho acesso a essas informações, né? Assim como um mecânico que captura as informações do funcionamento do carro antes de relar a mão dele para solucionar o problema, eu pego essas informações e coloco elas aqui em cima e chamo isso de o cenário que eu preciso testar. Depois disso, eu vou para a minha parede das ferramentas que eu conheço e eu começo então a olhar quais são as ferramentas que eu tenho aqui que mais se adequam ao problema que eu tinha antes. Então, a escolha de quais são os testes que vão ser realizados para aquele determinado problema, ela vem do uso das ferramentas que eu tenho. Então, eu tenho aqui diversas ferramentas que eu aprendi em teste de software, eu pego apenas as que mais se adequam àquele determinado cenário. Eu aplico essas ferramentas ao determinado cenário e ao aplicar essas ferramentas aqui, eu sei o que e como eu deveria testar. E sei isso com base científica, com base em técnicas que já foram utilizadas por muitos outros testadores, não apenas a minha experiência passada com aquilo. Então, para cada um dos testes que foram revelados aqui pela aplicação dessas ferramentas, dessas técnicas e estratégias que eu identifiquei, eu posso explicar o porquê que cada um deles está aqui. Assim como um médico sabia explicar o porquê que você tinha que usar aquele remédio A, B ou C para melhorar, né, quais eram os sintomas que você reportou para ele, entendeu? Você também falou, cada um desses testes aqui foram escolhidos a dedo. Por quê? Porque serve para isso ou para aquilo outro. E também sei pensar em qual que é a mentalidade que eu vou usar. Qual é o processo que eu vou utilizar em teste de software? Como é que eu vou gerir as atividades de teste? E assim sucessivamente. Por quê? Porque todas as minhas decisões com relação ao cenário que me foi proposto foram definidas com base no conhecimento que eu tenho sobre a disciplina de testes de software. E volto a dizer algo que eu sempre digo aqui para vocês. A disciplina de teste de software ela já existe há anos. E durante todos esses anos a gente não ficou simplesmente clicando. A gente ficou estudando sobre formas melhores e mais eficientes de testar. Então, se hoje você olha para os seus últimos 7 dias e você não consegue se lembrar de você estudando sobre alguma prática de teste de software, provavelmente você precisa, nesse momento, mudar os seus caminhos. Porque o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você precisa estar o tempo todo se alimentando com o conhecimento que foi criado pela comunidade durante todos esses anos. E isso fará com que você seja alguém que testa aplicações e que é muito mais preparado ou preparada para conseguir executar as ações do seu dia a dia de maneira eficiente e buscando a eficácia em cada um das suas decisões que você toma ao pensar em o que precisa ser feito para um determinado cenário. E isso fará com que você cresça. Continue comigo aqui nesses vídeos, né? Participe, esteja atento, escute, anote, mude o seu dia a dia com base nos conhecimentos que eu trago aqui para vocês nesses vídeos. É dessa forma que vocês vão conseguir alavancar suas carreiras e conseguir ser melhor remunerados por isso. Não deixa de deixar a sua curtida ou de comentar também aí no vídeo. E esteja comigo também todas as semanas, porque a gente está sempre aqui com conteúdo novo. Beleza? Muito sucesso a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!